Hoje é o pré-lançamento da minha campanha, né? Eu sou pré-candidato a vereador aqui em São Caetano e o meu objetivo foi reunir os irmãos e amigos da Igreja Batista em Vila Gerdes e, obviamente, alguns outros convidados, né, que vieram juntos e que nós também estamos muito contentes de ter vocês aqui. Queria só dizer para vocês, não precisa se preocupar com o meu discurso não, viu? É rapidinho, então não precisa se preocupar muito não. Por que a gente resolveu sair como pré-candidato? O que nos impulsionou? Confesso para vocês que eu nunca pensei nisso. Nunca passou pela minha cabeça ser candidato a qualquer cargo legislativo, coisa do tipo. Eu sou procurador do município de Santo André, sou concursado há 26 anos, já tive várias atuações, fui gerente do PROCON 5 anos, assistência judiciária, atualmente estou na Procuradoria Patrimonial, mas tenho uma experiência grande na administração pública. Mas isso nunca passou pela minha mente, até eu ter recebido um convite do pastor Mário para sair candidato. E aquilo ficou martelando bastante na minha cabeça. Fiquei pensando se não seria muita pretensão ou vaidade, né? O pastor convidou, então me senti envaidecido. Mas de fato aqui, entre irmãos, é mais fácil vocês entenderem. Eu há algum tempo falava com Deus que eu estava muito entediado. A minha vida parecia uma monotonia. Isso é uma realidade nossa, não é exclusiva minha. A gente trabalha, vai para casa cansado, cuida da esposa, filhos, no dia seguinte trabalha, final de semana igreja, e aquela rotina estava me sufocando, eu estava me sentindo entediado. Eu fui fazer curso de capelania, falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? Não adianta a gente ficar reclamando da vida e não fazer nada. E de repente veio esse convite de sair como pré-candidato. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, eu estou entediado, estou pedindo para Deus uma orientação do que eu devo fazer. Aí o pastor veio na minha casa, me convida. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que aceitar esse convite. Se eu não aceitasse, eu ia passar o resto da minha vida pensando, puxa vida, será que eu não deveria ter aceitado o convite, aceitado o desafio? Porque vocês estão vendo que o desafio não é fácil, é muito difícil. E a nossa proposta, nós não somos políticos, não políticos desse jeito que a gente está acostumado a ver. Nós não temos objetivos que essas pessoas que a gente está vendo aí têm. Nossos objetivos são outros, não é? Nós queremos chegar diante de Deus não levando para Ele frutos da corrupção. Não vou chegar um dia diante de Deus e falar assim, ó Deus, está aqui a propina que eu recebi da Petrobras, sei lá o quê. Nosso objetivo é outro. Nós sabemos que um dia nós vamos prestar conta diante de Deus e nós não queremos chegar lá de forma indigna, né? Nós queremos fazer alguma coisa séria, útil e que possa trazer benefício para a cidade e para as pessoas. Não estamos pensando em nos candidatar para ter uma profissão. Profissão eu tenho, eu sou concursado, tenho estabilidade, né? Eu não tenho essa preocupação. Mas eu reconheço que é muito importante que a gente tenha um compromisso sério, principalmente quando nós nos denominamos e nos apresentamos como evangélicos. Então, essa é a minha palavra que eu queria dizer para vocês. A minha indignação com tudo que está acontecendo na cidade, na política, é a mesma de vocês. Eu me sinto tão indignado quanto vocês quando a gente escuta tudo isso que a gente está escutando, né? De tanta corrupção, de tanto desmando, de tanta má administração. E eu, por causa disso, eu resolvi aceitar o convite. Outra questão muito importante que pesou muito para mim, muito mesmo, foi o fato de que a pessoa que me convidou
pastor que me contou, falou assim, o candidato a prefeito vai ser o Fábio Palácio. Por que isso me motivou mais? Porque quando eu nem pensava em eleição, eu ficava pensando o seguinte, olha, se tivermos candidato anterior, que deixou a cidade arrebentada com um rombo de 260 milhões, e o atual, que embora seja um bom velhinho, boa pessoa, é um péssimo gestor, eu vou anular meu voto. Eu não vou. Como que eu vou votar nessas pessoas? Eu não vou. Eu não posso fazer isso. E quando depois eu fui me reunir com o Fábio e tudo mais, aí eu tive a tranquilidade de saber, falei, não, esse projeto dá para a gente abraçar, dá para a gente participar de um projeto com pessoas sérias, com passado decente, com pessoas que têm o mesmo sentimento que nós temos em relação ao reino de Deus, comprometidas com a igreja, comprometidas com o Evangelho. Então isso também me fez ficar muito mais tranquilo em aceitar o convite. Então, mais uma vez, agradeço muito, muito de coração a presença de vocês aqui, e eu queria passar a palavra para a pessoa que foi responsável por isso, pastor Nário. Boa tarde. A razão de ter acontecido isso tem a ver com o testemunho do próprio Carlos. Eu vi que não tinha mais jeito. A minha sensação também de indignação é que eu já tenho idade suficiente para não precisar votar mais. Então, na próxima eleição, eu vou rasgar o título, eu não quero mais saber desse negócio. Todos são do mesmo jeito, é trocar 6 por meia dúzia, até que o Fábio me procurou e disse que do seu desejo, da sua pretensão de ser candidato a prefeito, e gostaria que eu indicasse alguém para que pudesse ajudá-lo na Câmara, para que não fosse corrupto, que não fosse safado, que não fosse sem vergonha, que não fosse essas coisas todas que a gente está vendo nos políticos lá de Brasília. Eu pensei, então, considerei, conversei com o pastor Kenji, demos uma olhada lá nas pessoas da igreja e vimos no Carlinhos essa possibilidade. A vantagem, o valor, sabe as palavras que eu disse aqui, não é alguém que está indo para lá para desfrutar de coisas, porque ele não precisa de ser político, porque ele tem uma vida estabilizada, tem um bom emprego, tem uma família maravilhosa. E depois que nós saímos da casa dele, eu e Kenji, eu falei, porque é melhor a gente voltar lá e dizer para ele, não dá certo, porque ele é bom demais com esse negócio. Ele é muito puro, ele é muito correto. E eu fiquei desesperado, aí eu que fiquei desesperado por saber. Ele não tem o DNA do político brasileiro, porque é exatamente o contrário. Aí voltei a conversar com o Fábio, o Fábio disse, mas ele disse, é isso que a gente precisa, pastor, porque do jeito que está, é o único jeito de mudar. Então, por isso que nós estamos vindo aqui, para dizer a vocês, tanto eu como o pastor Kenji, estamos apoiando o Carlinhos e o Fábio, porque reconhecemos nele uma possibilidade grande, uma chance enorme de, começando no São Caetano do Sul, a gente começar, a gente mudar o sentimento, o conceito de política e de político no Brasil. Por isso nós estamos pedindo o apoio de vocês, não somente no apoio no sentido de votar, mas se você puder influenciar outras pessoas que também estão tão indignadas e que gostariam de ter alguém que pudesse ser um contraponto a tudo isso que está na política hoje, então vocês pudessem também ajudar no sentido de que outras pessoas possam votar neles, a fim de que a gente tenha uma chance no futuro de ver alguma coisa mais sadia no meio político de São Caetano do Sul e depois se estender
para o Brasil. Então essas duas pré-candidaturas têm o nosso apoio como cidadão, nosso apoio pessoal, particular, como cidadão que quer ver uma mudança no Brasil. O que eu estou fazendo aqui não é uma novidade na minha vida de pastor. Em todas as igrejas em que eu estive, eu sempre incentivei alguém para ser candidato. Quando fui pastor de Bebedouro, nós tivemos lá candidato que ganhou, chegou a ser, na última eleição, foi candidato a vice-prefeito, mas foi várias legislaturas, vereador lá, fez um bom trabalho. Tivemos em Rio Claro, como pastor auxiliar, também sugerimos a um rapaz, hoje ele é membro aqui da Vila Gerte, mas que foi vereador em Rio Claro quando eu fui pastor lá. Em Ribeirão Preto, eu não fiz isso, porque quando eu cheguei lá, havia um vereador evangélico e de muito bom conceito. Ele era da igreja presbiteriana, de bom testemunho, de caráter. Então, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu procurei o Cícero. Isso. Eu procurei o Cícero, que era o vereador, e ele era da igreja presbiteriana. Isso, eu estou chegando para a igreja batista, mas eu soube que o irmão já é vereador, e resolvi então, em Ribeirão Preto, dar o meu apoio como cidadão à candidatura que estava dando certo, e ele é muito bem conceituado. Aí quando eu chego na Vila Gerte, contando essa história para alguém, aí descobri que esse que eu apoiei lá em Ribeirão Preto é o tio do Sérgio, que é membro da nossa igreja. Eu falei, já apoiei seu tio, rapaz. Entra na política, eu apoio você também. Mas ele não quis saber disso. Então é a nossa palavra como cidadão, de desejo de que pelo menos essas duas pessoas que a gente conhece a família, sabe a procedência, o Fábio e o Carlinhos, que eles possam ser úteis ao reino de Deus aqui na terra, através desse segmento da nossa vida como cidadão, para que o testemunho negativo que a gente tem ouvido aqui, a partir do ano que vem, possa virar em São Caetano e eles dizem, não, agora a coisa mudou por causa de duas pessoas que vão fazer a diferença, sem dúvida nenhuma. Que Deus abençoe a todos e, se puderem, vamos ajudar esses dois nossos irmãos em Cristo Jesus. Como pré-candidato a prefeito, eu devo isso a muitos de vocês, que ao longo destes 20 anos, eu me batizei na Batista em Vila Gerte, em setembro de 97, faz 20 anos, e desde lá, muitos de vocês têm me ajudado nesta minha caminhada. Fiz reunião na casa de vários de vocês, muitos de vocês abriram a porta das suas casas, a gente colocou placa, nos ajudaram de uma série de maneiras diferentes, para que eu pudesse, depois desses 20 anos, acumular 3 mandatos como vereador, 8 anos de experiência no executivo, na prefeitura, e pudesse chegar a um ponto de me apresentar para a cidade como pré-candidato a prefeito. E o que o pastor Mário fez para mim, especialmente nos últimos anos, me apoiando, me ajudando, o pastor Kenji, quantas vezes nós não sentamos dentro do gabinete para orar e pedir a direção de Deus para como deveria ser o caminho que eu deveria seguir na política. Este reconhecimento, este apoio todos que me deram, chegou e resultou na gratidão de dizer para o pastor Mário, há 1 ano atrás, procurá-lo e dizer, pastor, eu não sou mais candidato a vereador, mas eu não tenho o direito de indicar alguém na igreja. Eu não tenho o direito de eu entender que posso simplesmente passar este bastão a alguém. O Senhor é o comandante desta igreja. E o Senhor deve escolher aquele que possa me suceder nesse projeto de ter um representante dentro da igreja para auxiliá-la em todas as questões referentes à prefeitura. E foi desta maneira que conversamos muito
e encontramos o nome do Carlinhos. Que de verdade, no primeiro momento até demorei para lembrar direito quem era. Porque ele falava Luiz Carlos, Carlinhos, ia confundindo a cabeça. Aí até que, é o Carlinhos, lá do Procon, que era como eu lembrava dele. E dali se iniciou um relacionamento muito mais próximo, que eu fui podendo conhecer exatamente, não o Carlinhos, que muitas pessoas conhecem da igreja, ou de casca, vamos falar assim, mas as intenções verdadeiras do Carlinhos. Uma pessoa que adora política, que vive dentro da política, principalmente lá em Santo André, onde ele desempenha as suas funções, onde ele é funcionário concursado lá da prefeitura, mas entendendo como ele enxerga a política como cristão. Porque a grande dificuldade de ser político em qualquer lugar, sendo cristão, é honrar o nome de Deus. Já são 16 anos desde o meu primeiro mandato, que se iniciou em 2000, lá ainda na época de Tortorello. Eu com 22 anos, precisava de estar dentro daquele lugar, não só provando para aqueles mais velhos que eu poderia ser um bom vereador, mas principalmente provando a eles que como cristão eu não fazia as mesmas coisas que eles faziam. São 20 anos, são 16 anos desde do primeiro mandato. E nunca alguém pôde me apontar o dedo, abrir um único processo. Nunca vocês na Vila Gerte tiveram a oportunidade de lerem qualquer que fosse o jornal eu envolvido em algum escândalo de corrupção. Oportunidades não faltaram. Oportunidades todas as semanas batem a porta. Vocês, é só ligar a televisão, no Jornal Nacional ou em qualquer outro jornal e ver o que acontece com a política do nosso país hoje. E sabe como funciona todo esse processo. Difícil é estar do outro lado. Difícil é conseguir o reconhecimento dos seus pares e dos outros políticos de que não adianta ir lá bater na porta do Fábio que ele não vai entrar nesse processo. Não adianta nem ir lá tentar envolvê-lo que ele vai ficar de fora disso. E eu tenho conseguido isso. E agora, recentemente, nas últimas pesquisas, a gente tem sido colocado como o reconhecimento da população como o vereador mais atuante da Câmara. Exatamente pela indignação de entender que a política da maneira como está sendo feita não pode continuar na nossa cidade. Eu comecei a aprender a fazer política lá atrás com o Tortorello. E eu enxergo que de lá para cá a cidade só perdeu qualidade de vida. A cidade só caiu. As coisas não são mais como eram antes. E aquele orgulho que a gente enchia o peito quando saía de São Caetano e ia para alguma outra cidade e as pessoas liam a placa do carro São Caetano ou sabiam que a gente era São Caetano, todo mundo encostava em volta para dizer como é que é lá, como é que é lá, e a gente vendia São Caetano. Hoje isso não acontece mais, porque nós sabemos das dificuldades e dos problemas que nós temos passado aqui. Hoje nós vamos para a televisão como escândalos de funcionário fantasma, como escândalos de medicamento superfaturado, como escândalos de ar-condicionado sendo comprados para ser instalados em rampa de pronto-socorro. É isso que tem aparecido São Caetano na televisão. E é exatamente contra isso que eu hoje me coloco como pré-candidato a prefeito. Para lutar contra esta corrupção que se instalou na cidade. Porque não tem condição da gente admitir que São Caetano seja uma cidade, como todas as outras no nosso entorno, com os mesmos problemas, sendo 3 vezes mais rica do que a média da região. Não é dinheiro que falta, é o dinheiro que está indo para o lugar errado. E quando eu disse para o pastor Mário, pastor, eu não sou mais candidato a vereador e quero que o senhor indique alguém para que possa no futuro ocupar o meu lugar na Câmara, é porque eu acredito que dentro desta escolha haveria a possibilidade de termos na Câmara um vereador que também honrasse o nome de Deus e lutasse contra esta corrupção. A decisão não foi fácil. A decisão de sair candidato a prefeito não foi fácil. São 12 anos como vereador. O Carlinhos vai precisar, com a ajuda de todos vocês, de 1000 votos para ser eleito. Na última eleição eu fiz 2.400 com a ajuda de vocês. Para não voltar à Câmara, eu teria que errar muito para não estar lá mais 4 anos. E mesmo assim, Deus está nos empurrando. E a cada semana Ele nos confirma de alguma maneira diferente que este é o caminho.
para que eu possa ir lutar contra esta corrupção que está implantada na cidade hoje. Há 1 ano atrás eu tive que decidir: fico na minha zona de conforto e continuo candidato a vereador, ou vou buscar aquilo que há muito tempo Deus vem nos incomodando? Não só a mim, como a vários de vocês que chegam quando me encontram no culto e vêm no meu ouvido: Fábio, está na hora de ser prefeito. Fábio, está na hora de ser prefeito. Quantos de vocês já repetiram esta frase no meu ouvido várias e várias vezes? E aí eu tinha que tomar a decisão. E foi essa a decisão que tomamos. Irreversível. Porque como eu estou aqui pedindo voto a vocês para prefeito e para o Carlinhos vereador, se amanhã tivesse que mudar de ideia, não há mais volta. Não há mais como recuar desse desafio. E o mais gratificante é que a população cada vez mais começa a reconhecer na cidade que há uma nova opção, há um outro caminho. Ontem eu estava no culto, aliás, publicamente aqui, pastor, o meu pedido de desculpas por não ter conseguido estar tanto na nossa igreja, mas só esse mês eu já tomei ceia 8 vezes, pode ter certeza. E ontem eu estava no culto no avivamento bíblico, ontem à noite, e o pastor falou assim: é uma luta de Davi contra Golias. Enxergar a candidatura do Fábio dentro do cenário que nós temos hoje na cidade é enxergar uma luta de Davi contra Golias. Mas nós sabemos o final desta história. E eu acredito no meu Deus. Eu acredito naquilo que Ele tem me desafiado. E eu vou lutar com todas as forças para que eu possa conseguir respeitar a vontade dEle. Porque se vocês me perguntarem se eu quero ser prefeito, eu quero. Eu acredito que eu estou preparado para isso? Sim. Mas do mesmo jeito que Deus já me fez perder eleições que eu tinha a convicção que ganhava, e Deus já me fez ganhar eleições que eu tinha a convicção que eu não chegaria, eu quero mais do que tudo respeitar a vontade de Deus. Todas as noites, quando eu chego em casa, eu oro a mesma oração: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas faça a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade é perfeita. Se for para ganhar ou para perder, eu quero que eu possa continuar andando aos 4 cantos dessa cidade honrando o teu nome. Eu não quero ter a oportunidade de chegar à prefeitura e 4 anos depois não poder olhar para cada um de vocês nos olhos. Eu quero só ter a certeza de que se Deus me colocar naquele lugar, Ele vai me dar a sabedoria, vai me manter e vai me suprir de todas as estratégias que forem necessárias para honrar o nome dEle e fazer uma cidade mais justa e mais decente. Então, eu quero me colocar aqui, junto com o Carlinhos, à disposição de vocês, para que vocês também nos coloquem em suas orações, pedindo para que Deus cumpra a sua vontade na minha vida, na vida do Carlinhos, na vida dessa cidade. Obrigado, irmãos. Amém. Quando vocês receberem um folhetinho, vai estar Luiz Carlos, viu, que é o meu nome de batismo. É que quando eu fui para a igreja eu era novinho, magrinho, então eu levei o nome de Carlinhos. Agora o pessoal olha bem e fala: Carlinhos. Então, como todo mundo fora da igreja só me conhece como Luiz Carlos, então o nome de urna, o nome do que vai nos impressos é Luiz Carlos. Então, se vocês ouvirem o Luiz Carlos da Vila Gete, sou eu, viu? Não é o Chagas, não vai confundir com outro Luiz Carlos, sou eu mesmo, tá bem, gente? Era só um esclarecimento. Pastor Kenji, por favor. Nós vamos, nesse momento, orar pelos nossos irmãos que estão se lançando esse desafio. Faço minhas palavras do pastor Mário. O pastor Mário falou por mim também, como cidadão, como alguém que tem consciência de que alguma coisa precisa ser feita. A nível municipal, estadual, federal, alguma coisa precisa ser feita, precisa começar conosco. Então, faço minhas as palavras do pastor Mário. Espero e conto com tudo aquilo que os irmãos ouviram, conto com o apoio de vocês, aos irmãos Fábio e ao Carlinhos. Eu quero orar por eles, esposas juntos, filha.
Vamos orar. Pedir para o pastor Mário esteja aqui também do lado. O Senhor bem sabe o que está envolvido neste momento, Pai. Não é apenas a simpatia, o apoio político a duas pessoas que vão se engajar na vida política. Mas diz respeito a muito mais. Diz respeito à história de uma cidade, à história das nossas vidas também. Por isso rogamos a Ti, meu Deus, que o Senhor agora, de uma forma solene, de uma forma sobrenatural, de uma forma que atinja o âmago dos nossos corações, derrame o Teu bálsamo, o bálsamo do Teu Santo Espírito em cada coração, e possa o Senhor receber a oração que ao Senhor fazemos neste momento. Aprova, Senhor, os nomes desses Teus servos, ó Pai. Abra os caminhos que precisam ser abertos. Livra-os de todo mal, de toda armadilha. Mantém neles, ó Deus, esses ideais que vêm do Teu coração. E que sempre possam contar com a Tua graça e a Tua misericórdia. Quanto a nós, meu Deus, rogamos também que possamos nos simpatizar com esse movimento que estamos iniciando agora. E que se houver a aprovação do Teu Santo Espírito em cada coração aqui, que cada um de nós possamos ser multiplicadores daquilo que está acontecendo. Nós Te louvamos, Te agradecemos por todos quantos estiveram aqui. Te agradecemos pela comunhão, mas mais do que isso, Te agradecemos pela Tua resposta à nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.